eram maus, bem maus. Se você olhar o povo de Nínive, Roma era, os ninevitas eram apenas descendentes em termos das suas maldades. Tanto que a cruz, a morte de cruz, era uma morte, pior morte da lei romana que eles estabeleciam. Além daqueles que faziam dos cristãos velas para iluminar as ruas, jogavam num contêiner de vela derretida, depois tirava, deixavam secar, botavam um pavio e ficavam amarrados no poste como luminária, como luz de rua. Esse era o sistema romano. Esse era o sistema que oprimia o povo. Aí vem Jesus. E aí, como foi anunciado, né, a salvação do mundo. E Jesus, ele faz os milagres, né? Eu quero resumir aqui para que a gente possa chegar até aonde quer chegar. E Jesus faz os milagres, cresce, começa a fazer os milagres, e aqueles que eram coxos andavam, aqueles que eram cegos enxergavam, os que eram mudos escutavam, os que estavam mortos foram ressuscitados. Quantas coisas aconteceram, né? Às vezes não tinha que comer, ele multiplicava os pães, os peixes, né? Acabou o vinho, ele multiplicou e fez da água o melhor vinho. Enfim, Jesus fez milagres, Jesus curou, Jesus ressuscitou, mas Jesus morreu. E a morte de Jesus trouxe para aqueles que seguiram uma tristeza profunda, uma decepção primeiro, porque aquele que era prometido morreu. Aquele que era prometido, a esperança viva, morreu. E quando a gente põe as nossas forças em humanos, e esses humanos falham, nos entristece, nos tira o chão, porque a Bíblia já diz que maldito é o homem que confia no homem, né, e sai debaixo da mão de Deus. Mas é por causa disso, porque a gente coloca a nossa expectação totalmente em humano, e humano é humano. O coração é falho demais, como nós somos falhos. Então é por isso que muitas das vezes eu me retraio em relação a amizades com alguém dentro da igreja, eu me retraio no sentido de me separar um pouco, para que não haja dentro da gente uma aproximação muito grande, e porque eu corro o risco de falhar a pessoa, ou decepcionar a pessoa, ou a pessoa me decepcionar. Então o que eu faço? Eu faço uma amizade boa, mas me mantenho as minhas distâncias. Por quê? Porque eu quero ser sempre amigo. Eu quero poder ter cabeça, eu quero ter uma mente aberta, para quando a pessoa falhar, ou eu falhar, ter o poder de pedir perdão à pessoa, e a pessoa me perdoar. Ou eu perdoar a pessoa, pelo fato que ela fez, cometeu com ela própria, com a família, ou comigo. Mas essas pessoas fizeram de Jesus o quê? Justamente isso. Não se distanciaram, porque viram demais de Jesus a bondade de Jesus. Mas Jesus morre. Morre a esperança. Morre a esperança. E esses dois estão voltando lá de Jerusalém. A caminho, alguém já disse que são 11 quilômetros. Né? E eles andavam em direção à sua cidade. A cidade de Emaús. Uma aldeia, né? Um lugar pequeno, mas um lugar onde eles habitavam. E a tradução de Emaús quer dizer assim, mornos. Pessoas mornas. Pessoas mornas. Não era nem quente e não era nem frio. Mornos. E toda vez que na Bíblia aparece esta palavra ou alguma coisa que identifica um lugar, uma pessoa, Jesus está chamando a atenção dessa pessoa ou desse lugar para dizer, cuidado. Você já foi quente. Você já foi quente. Agora você está morno. Sabe? Porque a alteração do frio para o morno não é muita coisa. Mas a alteração do quente para o morno, quer dizer, o que você era no ponto certo, você decaiu. Do frio para o morno, está dizendo, olha, você está em ascensão. Você está subindo, você era um estágio frio, agora você está no estágio morto. Ainda não é satisfatório,
a Jesus. Mas é uma mudança. Agora, a mudança do quente para o morno, dizer, olha, você era 100, agora você está nos 50. É um perigo, porque a sua tendência é elevar down, é descer. Então, quando Jesus aplica essa, através de Lucas, aplica essa mensagem para a gente, ele está dizendo assim, olha aqui, ó, cuidado com a multidão. Ela pode matar a sua vida comigo. E esses dois parece que eram um grupo, uma dupla de pessoas que eles não eram muito ligados às coisas, mas procuravam Jesus pelo milagre. Eu já falei que tinha muita gente que procurava Jesus só pelo milagre. Assim como tem muitos que vêm para a igreja só para fazer campanha, para ganhar alguma coisa. As pessoas muitos vêm para a igreja para poder tirar de Deus aquilo que eles precisam, humanamente. Sabe? Quanto a gente deveria vir para a igreja para adorar a Deus pelo que Deus já fez na nossa vida. Se você buscar em Deus a razão de adorá-lo pelo que você ainda precisa humanamente aqui, você é pobre de mente, é pobre de espírito. Por de certo que você e eu precisamos de muita coisa. Mas a Bíblia diz assim, Deus ama aquele que dá e dá com o quê? Com alegria. Ou seja, você vem diante de Deus para adorá-lo e você dá o seu amor, o seu louvor com alegria. E não por interesse. Já viu criança? Criança é muito original. Ela é muito orgânica. É muito orgânica. Porque criança é o seguinte, tem um aniversário dela, ela sabe que todo mundo que foi convidado vai trazer um presente. Ou pelo menos deveria trazer um presente. Mas a maioria traz um presente. Então ela está brincando com os amigos, entra alguém lá na porta. Ela sai daqui. Oi, tio. Sem mais, sem menos. Porque ela sabe que na mão dele tem um presente. Mas se não fosse o aniversário, ela nem iria lá. Ela estaria preocupada em correr com os outros. Ela não é. Isso é má educação? Não, isso é ser humano. Se você transportar isso para nós adultos, nós não fazemos isso. Mas abrimos a porta da igreja. Já com o coração aberto, querendo tirar de Jesus aquilo que a gente precisa. Somos seres humanos. Enquanto estivermos nessa carne, nós iremos precisar de tudo. De Deus e do material. Concorda comigo? Bom, esses aqui se decepcionaram com a morte de Jesus e eles retornam para casa com o coração assim, olha, acabou aquilo que a gente esperava, não tem mais solução, acabou, foi embora. E aí, eu vejo no coração desses dois homens o mesmo que estava no coração da mãe que perdeu o filho. Lembra da viúva de Naim? O maior desespero da viúva de Naim é porque ela já não tinha mais marido, lógico, era viúva, já está dito, é que perdeu a esperança de futuro, porque o único futuro que ela teria era o filho, e o mesmo filho morreu. O chão sai dos nossos pés, a gente flutua na tristeza. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a gente está triste, a gente não consegue ver Jesus perto da gente. Alguém chega e fala assim, mas Jesus te ama, você sabe disso. Mas ela soa no teu ouvido uma palavra jogada no ar. Porque a angústia, a aflição, a tristeza, o desapontamento não nos deixa sentir Jesus perto. Irmãos, olha aqui para mim. Tem dia de culto, é porque vocês estão olhando para mim. Então, às vezes, vocês não têm como olhar para o lado. Às vezes olha, mas olha por olhar. Mas eu olho para o rosto de vocês todos. E quem está aqui está olhando para o rosto de vocês todos. Não é só eu. Tem pessoas que às vezes sentam do nosso lado, que elas choram no coração delas. Elas baixam a cabeça, elas estão tristes, elas estão passando por um deserto, elas estão passando por uma humilhação, uma angústia, uma dor. E nós estamos do lado, nem vemos, nem falamos nada.
E Jesus está assim, cadê o seu amor por ela? Porque eu amei essa pessoa. A gente não sente mais Jesus. A gente não consegue sentir. Por quê? Porque a dor era mais forte do que o sentimento naquele momento. Pergunta essa família agora há pouco tempo que perdeu o filho. Se você chegou para ela inúmeras vezes, você falou, Jesus te ama, se aquilo trouxe algum efeito no início. Não traz. Só vai trazer depois que um copo, um balde de água fria passa pelo tempo que dá na vida da gente, porque Deus consola o coração, a gente não esquece, mas passa a viver. Passa a viver, por quê? Porque a vida é desse jeito. Infelizmente, isso acontece, né? Mas vê se aquilo traz um efeito. Elas balançam a cabeça, elas dizem amém, é verdade, mas a dor não deixa ver o peso da palavra que nós dissemos para elas. Assim estavam esses dois, que estavam a caminho de Emaús. Sabe? Assim estavam eles no meio do caminho, dizendo assim, acabou a esperança. Acabou a solução acabou o que eu podia me agarrar, acabou. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, olha, eu já passei por experiências grandes. Eu estava aconselhando um pastor, graças a Deus, Deus me deu esse curso que nós fizemos quando eu fiz a faculdade, pela faculdade na Califórnia, de psicologia pastoral. Eu estou estudando psicanálise, mas psicologia só fiz pastoral, aconselhamento pastoral, que está imbuída dentro da psicologia pastoral. Ela é voltada para pastores, problemas de pastores, situações de pastores. Mas eu não consegui contornar a minha situação quando entrei numa crise. O que eu sou hoje, eu sempre fui, desde que eu me tornei pastor. Eu me tornei pastor nesse púlpito aqui. Foi aqui que eu fui ordenado pelo outro ministério, nesse púlpito. E comecei meu pastorado nesse púlpito aqui. Chegou uma época da nossa vida, minha, da Cídia e de Camila, porque Camila já existia há muito tempo, que nós fomos abandonados. Eram 208, 209 membros de igreja, registrados. Fora os visitantes que entraram e saíram. Não era nesse prédio, mas era no outro prédio. E que só voltamos para cá, porque nós tínhamos uma promessa, que se voltássemos para cá, que naquela época, quem era o dono desse prédio não pagava nada, só pagava a luz, a água que gastava, tudo que a gente entrava em termos de oferta e dízimo, a gente ia juntar para comprar um prédio. Talvez até o prédio que nós estávamos, que era bem maior. Voltamos para cá. E aqui, eu não sei o que aconteceu. Saiu do nosso controle. Os jovens eram muito ativos. E por alguma razão, a gente perdeu o controle. Tínhamos muitos jovens. O Daí sabe disso. Muitos jovens. E aí o que aconteceu é que nós ficamos de 207, vamos botar 200 porque de quebradinha não me lembro. Nós ficamos com 3 famílias. Dói. E eu estava aconselhando um pastor essa semana sobre. Eu falei, eu posso te aconselhar, porque primeiro que eu passei por isso. E nada na vida da gente, isso aqui fica um exemplo para todos nós, a gente passa aqui com Jesus, não é em vão não. Escute, você está passando pelo deserto, porque deserto é lugar de crente, para ser aprovado, é uma escola. Não pensa você, e nem pensa eu, que depois que você aceitou Jesus, a sua vida vai ser a calmaria. Vai ser estar sentado numa cadeira de praia em Cancún, com óculos escuros, sabe, o pessoal te servindo e você lá, ó, King ou Queen. Não tem umas promessas nenhuma dessa na Bíblia. E eu disse para ele, a única coisa que você tem que fazer, você precisa dar um boom na sua vida agora. Sair da onde você está, pegar aqueles que você ama, que estão contigo, passar para um lugar novo, começar um lugar menor e começar numa nova forma, uma forma de que mais alegre. Contar com aqueles que estão com você, porque os que estão com você te amam.
amam a igreja, ama você. Você tem que contar com quem é base. E não ficar pensando nos que foram embora. Os que foram embora, já foram embora. O que você não pode fazer é perder quem você tem. Por quê? Porque são fiéis a você ao longo do tempo. Então sorria, abrace, beije, fala coisas boas, porque é eles que vão ser o precursor de ir lá fora e levar mensagem para trazer para dentro da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade é o seguinte: isso aconteceu com Jesus na cruz. Isso aconteceu com Jesus no seu processo até subir o Monte da Caveira. Aqueles que andavam, estamos juntos, Jesus, velho, ó, ligadinho, tchuguedinha, todo mundo abandonou. Os únicos que estavam ao pé da cruz na hora da morte eram a mãe e Maria e João, o evangelista. O resto todinho foi-se. Irmãos, olha, amigos se encontram na tristeza. Bons amigos é na hora do choro. Fora disso, os conhecidos é no churrasco. Os bons amigos é no choro. Os bons amigos é quando Jesus estava subindo na cruz e eles estavam ali ao pé, dizendo para Jesus: vão te matar, tu vai morrer, mas eu estou aqui e daqui eu não saio. Esses a caminho de Emaús não estavam nessa posição, por isso que eles decepcionaram. Olha, irmão, às vezes nós estamos vivendo com Cristo, mas não estamos dando importância à presença de Cristo na nossa vida. Nós estamos muito ocupados com muita coisa. Nós estamos muito preocupados com muitas coisas. Nós tornamos Cristo uma religião na nossa vida. E Cristo não é religião. Cristo é salvação. Sabe? Fazemos coisas por fazer, com medo do inferno, ou apenas para provar para si próprio, para os outros, que eu faço parte de um lugar. Porque essa não é a verdade. Nós estamos vivendo momentos de encanto. Nós estamos ocupados e nós não estamos mais sentindo Jesus. Quantos aqui já tiveram uma experiência de estar no seu carro, sozinhos no carro? E aí você está ouvindo um louvor, ou alguém conta um testemunho, não sei, alguma coisa acontece. Aí o Espírito Santo vem assim, ó, e liga uma mangueirinha no seu coração ao coração dele. E aí a primeira reação é as lágrimas descerem. Eu vou explicar a você por que as lágrimas descem. Talvez ninguém ensinou isso na sua igreja, da onde você veio. É quando Deus desmonta o seu eu, o seu intelecto, a tua sabedoria, as tuas bases, a tua arrogância, e a minha também, a tua arrogância, sabe? A sua formação humana, ele quebra, anula, não deixa ter valor naquele momento. É lance assim, ó, muito rápido. É como vai ser o arrebatamento da igreja. Piscar de olho. Aí ele corta isso tudo na tua mente, ele zera a mente, aí vem aquela mão do Espírito Santo. É como se descesse um antídoto do céu e abastecesse teu coração, enchesse teu coração, e as lágrimas descem. Quando a lágrima desce, Jesus está provando para você que você precisa se esvaziar, deixar tudo para fora, para poder sentir a presença de Cristo. É por isso, irmão, é por isso que eu não gosto. Quando eu faço parte de membro da igreja, quando alguém prega, ou eu vou trabalhar em algum lugar, ou eu me sento aqui na frente, não quero ninguém do meu lado. Aliás, se a igreja estiver cheia, eu não tenho como ignorar a pessoa sentada do meu lado, claro. Mas se eu preciso, eu não sento atrás, eu não sento no meio, eu sento na frente. Eu, João, estou falando do João não, pastor Gabriel. Por quê? Porque eu não quero contato com ninguém na hora que eu tenho que fechar meus olhos. Eu quero que essa mangueirinha desça de novo no meu coração, no meio do culto. Quantos chegam aqui ignorando Jesus, pesado, o coração duro, mente ocupada, doido para poder comer e ir embora, para poder passar o dia. Por quê? Porque a vida é assim. Ei!
Ei, você está a caminho de Emaús. Cuidado, porque pode estar mornando o que era quente na sua vida. Olha só. Pode estar mornando aquilo que era quente na sua vida. O que vai acontecer? Vai ficar frio. Só que entre frio e quente, Jesus ainda deixa passar. Agora o morno, ele vomita. O morno não tem lugar no coração de Cristo. Você está entendendo? Esses jovens, esses homens, andaram 11 quilômetros. Ó, no lero-lero. Aí Jesus fala assim, eles não entenderam o que eu falei para eles no longo do caminho. Peraí. Jesus entra no papo. Entra na caminhada. Aí Jesus vira para eles. Olha a insensibilidade de quem não está vendo Jesus no meio do povo de Deus. Jesus pergunta, o que vocês estão conversando? Olha, Jesus com a mesma voz, o mesmo corpo, a mesma voz, tudo. O que vocês estão conversando? Aí eles falam assim, você não está sabendo não, velho? Morreu Jesus. Olha, e Jesus, como? Foi? Ele morreu. Isso é minhas palavras, tá? Não tá na Bíblia desse jeito, né? Ele morreu. Rapaz, aí começaram a pregar para Jesus sobre Jesus. Olha, ele fez milagre, ele amou, ele ressuscitou, ele era a esperança. Está lá escrito, vocês leram. Eu não quero me deter porque a gente tem tempo para cumprir. Aí começaram a falar da grandeza, da bondade de Cristo. E Jesus, ó, conversando com ele. E a Bíblia diz que Jesus, se fazendo que ia mais além do que aquilo que eles... Parece que chegaram no lugar, eles iam entrar para a cidade ou para casa, Jesus, bom, eu vou continuar. Eles viraram para Jesus e falaram assim, poxa, já está tão tarde. Olha a insensibilidade deles. Andando com Jesus esse tempo todo. Tem crente assim, irmão, dentro da igreja. Andando com Jesus um longo tempo, mas que perdeu Jesus de vista logo depois do batismo. Logo depois do batismo. E aí não houve mais. Apenas que, sabe, é como se a sombra, e ele seguisse uma sombra, por costume. Quantas pessoas estão dentro da igreja por costume? E não por devoção, por costume. Eu fui criado assim, é origem de pai, é origem de mãe. Eu vou porque meus pais são, eu vou porque minhas avós são, eu vou porque meu marido é, eu vou porque minha esposa é. Quantos irmãos? Quantos? A gente vê, olha, pela reação das pessoas, sabe? Graças a Deus, isso aí Deus dá pra gente no mundo espiritual, pela relação das pessoas, a gente vê quantas pessoas estão longe de Jesus, mesmo dentro da igreja. Não se importando se são pais, se são filhos de crente. Porque elas não esboçam o que vai acontecer a partir de agora na vida desses dois. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica conosco, venha ceiar conosco. Aí, irmãos, Jesus foi quase que obrigado a se revelar para eles. Sabe? E isso acontece hoje também conosco. As lutas que você atravessa para que você possa ver que existe Jesus na sua vida. Você é que deixou. Parece casal, que no início do casamento é uma maravilha. É o auto-reconhecimento, é o auto-carinho, sabe? O auto-cuidado. Mas com o longo do tempo se torna mais amigo do que marido e mulher. De tanto costume. Eu posso dizer para vocês, porque eu tenho tempo de caminhada de casamento. Eu tenho tempo de caminhada de idade. Vira muito comum. Às vezes, até a discussão entre marido e mulher, que é normal, viu, irmão? Aqui, não tem ninguém com auréola nem com asa. Todo mundo aqui é ser humano, com opiniões diferentes, saíram do buraco diferente, da cidade diferente, da mãe diferente, do pai diferente. Tudo é diferente, apenas se amam. Ou deveriam se amar, pelo menos, né? Se amam. São diferentes. Tem problema de adversidade dentro de casa. E na hora de uma discussão,
discutem, que parecem mais amigos, ou roommate, ou alguém, amigos que moram na mesma casa. E esquece que tem um compromisso no meio disso tudo, que chama-se casamento e família. Não é a nossa área dessa manhã, mas esquecem. Por quê? Porque tratam como tal. E às vezes, quando entra a questão dinheiro, é pior ainda. Aí o que é meu, o que é seu, e se eu dou isso, eu tenho que ganhar isso. É pior ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, quando se fez que ia mais longe um pouquinho, Jesus falou assim, eles falaram assim, fica, Senhor, venha cear conosco, entra na minha casa. Jesus entrou, até então eles não tinham visto e reconhecido Jesus. Sentou na mesa para cear. No que Jesus pegou o pão e partiu, aí a ficha caiu. Porque Jesus já tinha partido aquele pão inúmeras vezes no meio de seus discípulos. Aí eles ficaram abismados. E na hora que Jesus se revela, Jesus desaparece. Aí cai a ficha. Eles diziam, olha, era por isso que eles falavam conosco, e fica aqui para você essa manhã. Você veio para a igreja, você tampa o seu ouvido, você apenas escuta, mas não ouve. E eu também, é para nós. Vem para cá para cumprir tabela, para cumprir schedule diante de Deus ninguém engana. Escute bem. Jesus disse para eles, olha aqui, ó, eles disseram depois a respeito de Jesus, é por isso que ele falava, e ele vivia o que ele falava, existia paixão no coração dele quando ele falava a palavra do Senhor. Irmãos, não existe mensagem ruim ou mensagem boa. Existem mensagens que gritam, existem mensagens que falam. Mas qual é a melhor mensagem? É aquela que você deixa entrar no seu coração. Sabe, Jesus morreu por nós. Eu quero saber se na sua vida, se seu pai que morreu, Jesus chegasse e tivesse ressuscitado a ele, como é que você iria agir diante de Jesus a partir de tal? Eu quero saber se você estivesse no meio da rua, viesse um bandido para te assaltar, te roubar e botasse uma arma na sua cabeça, Jesus te tirasse e colocasse a cabeça dele e ele apertasse o gatilho na cabeça de Jesus, não, eu quero morrer por ela. Se você ia tratar Jesus da mesma forma que você trata Jesus hoje. Porque me parece que Jesus morreu, é muito distante. O problema da gente para Jesus que foi muito distante. E agora fica só a falácia, só as pessoas falando. Não dá para sentir a dor, não dá para sentir o amor, não dá. Só dá quando a gente precisa e quer ouvir, e é conveniente para a gente, mas não dá. Não dá para a gente cantar, digno és, Senhor, sobre o monte d'água. Não sei, não dá. A gente canta isso porque é música, é só uma melodia. Mas na verdade ele realmente é digno. E o que mais me impacta na vida das pessoas que estão aí a caminho de Emaús, conversando entre si, e mais importante é o que os fatos que acontecer, é o que o Instagram fala, é o que o Facebook fala, é a política, é a guerra, tudo isso o pessoal está parado, mas aquilo que é verdadeiramente da vida, as pessoas não estão dando valor. E aí o pior é que o dia que as guerras cessarem, a fome cessar, as lutas cessarem, nós estamos diante do Mestre. E aí a gente vai dar conta daquilo que a gente escutou, mas não deu valor. Morrer, querido, dói em todo mundo para morrer. Morrer por alguém que você não tem associação nenhuma é impossível para a gente. Você não vai querer morrer por ninguém. Mas hoje, 2026, 5 de abril, você está aqui e eu estou aqui. Mas foi lá, 2026 anos atrás, que Jesus morreu, pensando no você que está aqui hoje.
É por isso que a gente celebra essa Páscoa. Por quê? Porque o espírito da morte vai passar. É uma morte espiritual, mas vai passar. Nós vamos viver, se a gente não tiver o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida. Se a gente não tiver o sangue sobre a nossa cabeça, no nosso corpo, o espírito da morte vai passar, porque é a autorização de quem criou todas as coisas, o próprio Deus eterno, é a mesma ordem que ele deu para aquilo, deu para aquela época e é para agora. O espírito vai passar, e se a gente não tiver o sangue do Cordeiro sobre nós, a gente não vai sobreviver. Aliás, a gente vai viver a vida eterna de um outro lado. É isso que a gente tem que associar a Jesus a verdadeira esperança. Talvez a gente esteja dentro da igreja precisando de um jump, de um boom, uma explosão. Por quê? Porque a gente está vivendo mornamente. E é isso que nessa Páscoa Jesus está dizendo assim: olha, eu venci a morte, mas só que eu morri por você e venci a morte para te dar vida e vida eterna. E hoje eu estou aqui junto com você, como todos os dias, para que você lembre que nas suas alegrias eu estou presente, na sua tristeza eu estou presente, nas suas angústias eu estou presente, nos piores dias eu estou presente, mas no melhor dia também estou. Só que tem uma coisa, não me esqueça, porque eu não esqueci vocês. Não me esqueça, porque não esqueci você. Isso não é igreja, isso é vida de Deus, irmão. Isso não é igreja, é vida com Deus. Agora a gente tem que ter entendimento e discernimento de onde nós estamos e qual é a verdadeira esperança. Você está esperando o quê? Esperando em quê? Para quê? Eu não vim aqui falar do que eu estou esperando depois que eu fizer meu curso, pegar um diploma. Para que diploma? Se eu não vou usá-lo para entrar no céu? Para que dinheiro se eu não vou usá-lo que é para entrar no céu? Por quê? Uma coisa é uma coisa em lugar diferente. Nesse mundo você luta porque você tem que sobreviver. Quem não luta, quem não trabalha, não come. Eu sei disso, mas eu estou falando de vida espiritual. Não precisa você ir para uma faculdade caríssima para poder andar com Jesus e considerar Jesus a esperança. A faculdade está na tua mão. A prova está na sua mão. E o melhor teste está na sua mão. E você já passou pelo teste. É uma questão de você lançar a mão e cumprir com as tarefas. E fazer diferente. É muito interessante a gente ver um filme do Mel Gibson e Jesus passar por aquilo que ele passou. É interessante, é triste, é verdade que as pessoas ficaram impactadas. Muita gente se converteu, eu não vi, mas é o que dizem, eu não vi, mas é o que dizem. Tanto foi o choque, mas se converteram pelo que eles viram de ruim que fizeram com Jesus. Impactou o coração. A pessoa abriu, o emocional foi abalado. Irmão, conversão emocional é um risco, porque ela é esquecida. Ela passa. Ela passa. Agora, a conversão genuína é aquela que entra no coração e permanece. É logos. É vida. É constante. É o mesmo que você entrar numa faculdade para se tornar um repórter. Pensando que vai virar um repórter de uma CNN internacional. Aí quando acaba, você se torna o quê? Um repórter de uma rádio AM no interior do seu estado. Decepção. Foram anos de faculdade. E não se realizou. Só que com Cristo, ele diz assim: olha, eu fui para a escola, eu me formei, eu estou te aprovando, você já tem acesso livre, não para entrar em algum lugar com o diploma na mão, mas para entrar no céu, com o nome cravado no peito, dizer Filho do Deus Altíssimo. E o negócio não é só isso, o negócio é que você ainda vai fazer parte de uma família que herda o céu, e o céu todo vai parar para ver você entrar no céu. Porque você já é cidadão do céu. É isso que a gente esquece.
É isso que nos faz ser um caminhador ou um andador para Emaús. A gente esquece do que foi feito por nós. Eu me lembro que eu ajudei umas pessoas ao longo do tempo e essas pessoas chegaram aqui, hoje em dia elas já estão estabilizadas, por esforço próprio e tudo, mas elas conseguiram um documento através de patrão, né? O patrão assinou um documento para ele na época, estava fazendo isso, não sei se está fazendo mais hoje, mas o patrão assinou um contrato de trabalho, ela conseguiu trabalho, ele conseguiu trabalho, pegou um documento, e todo ano, esse casal vai na casa da patroa, leva um presente no aniversário, no Natal e na Páscoa. Todo ano. Mas o Senhor que trouxe ele, nunca chegaram na minha casa. Um trabalho, um presente na mão, Páscoa, Natal, nunca. Só que uma coisa depende da outra. Se ele não estivesse aqui, não tinha o que fazer isso. Entendeu? Se não tivesse chegado, não tinha documento. O documento não veio de lá para cá. Ah, mas o senhor está reivindicando isso? Não estou. Não estou reivindicando isso. Eu só estou dizendo que Jesus fez a mesma coisa. Quantos de nós fazemos do ano novo, o do Natal, damos o melhor presente para quem a gente ama? Os filhos a gente gasta, compra tênis caríssimos, relógio caríssimos. Aquilo que eles querem, seja o gosto de cada um. Os filhos compram melhor para a mãe e para o pai, o que eles querem. Mas o que formou a vida, mal porcamente, tem uma atenção e um carinho especial. E a Bíblia diz que todas as coisas vieram dele, são dele e é para ele. Você está entendendo, irmão? A gente tem que entender que não há outra solução. Se você se der mal em Nagasaki, no estado de Connecticut, por alguma razão, você muda para Massachusetts. Se você se dá mal em Massachusetts, você muda para a Flórida. Mas se você quiser ir nos Estados Unidos todinho, vai mudar a cidade, vai mudar os vizinhos, vai mudar o trabalho, vai mudar os amigos, vai mudar. Você pode mudar, isso é normal. Mas se você se der mal aqui, ó, em Jesus, você pode rodar isso tudinho. Para onde irei para me esconder do Senhor? Se eu descer na profundeza, lá o Senhor está. Se eu descender à escuridão, o Senhor vai estar. Para onde eu vou, para onde quer que eu esteja, o Senhor me alcança. A esperança, irmão, a esperança nossa está aqui. Jesus é a nossa esperança. Vamos nos agarrar a esse Jesus. Nós estamos... Tem muita gente que... Essa geografia universal, geopolítica, isso que está acontecendo aí, muita gente não está sabendo. Está sabendo das fofocas que tem nas redes sociais. Mas o que está por trás disso tudo que está para acontecer aí, a gente está no meio de um caldeirão de óleo quente e eles estão mexendo assim, ó. E a gente está no meio, vivendo como se nada está acontecendo. Isso tudo está na Bíblia, porque não estamos inventando nada. E a gente está preocupado até de voltar para o Brasil daqui a 5 anos e lá morrer gozando da vida. Ninguém sabe nem se vai existir Brasil, e muito menos América. Mas a gente está interessada é em dinheiro. Dinheiro eu estou interessado. Mas a vida eterna, aquilo que te dá a vida diária para ganhar o dinheiro, isso eu não preciso me preocupar muito. É o médico da gordura do sangue. Tira a gordura e tira o doce. A gente está comendo doce e gordura. Você vai ficar cego ou você vai ter um infarto. A gente continua comendo a mesma coisa. Por quê? Porque eu não vou no médico
Então eu não vou escutar nada disso. Como é que você está se sentindo quando vai no médico? Estou com uma dor aqui. Aí o médico fala, tira a mão daí, ó. Eu não posso comer gordura. O que você come? Gordura. O que você espera? Morte. Espera um derrame, espera um infarto, seja lá o que for. Mas só que com Jesus é diferente. Nós não temos para onde correr, irmão. Irmão, a única esperança é essa. Irmão, a única esperança é essa. É a esperança da cura do teu câncer. É a esperança da cura da tua doença. É a esperança da tua família que pode estar destroçada de uma noite para o dia. É a esperança do filho que está na droga, da filha que está na prostituição. Seja lá o que for. É a esperança de uma casa partida da noite para o dia, porque a gente não corrigiu o problema. Foi dinheiro por debaixo do tapete. E o negócio foi deteriorando, foi comendo, cupim, destruindo. Estava tudo bom, até que bum! Pois é, a tua esperança é Jesus. Aleluia. E Ele já morreu por tudo isso. E te tornou livre de tudo isso. O que você tem que fazer? Viver. E não viver de comadres, mas viver realmente vida com Cristo. Aleluia. Realmente vida com Cristo. Voe alto. Enche os carros de nota de $100. Faz o que você quiser. Compra um bunker, bota um bunker no fundo do quintal. Enche o container só de notas de $1, de $100, de $1.000, o que for. Enche bastante dólar ali. Seja farto. Porque quando você morrer, você vai levar tudo para o céu. Lá no céu tem um espaço para você levar seu container com tudo que você ama. Esteja certo, até no caixão você vai levar tudo isso. Se você crê nisso, você está zero. Porque fica tudo para ir. As gavetinhas que possam construir no caixão só leva a podridão do que você colocar ali dentro. No céu você entra nu, despido de tudo que tem aqui embaixo. Porque Jesus já travou o nosso caminho e já liberou a porta do céu para nós. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Quando eles perceberam que Jesus estava do lado deles, eles voltaram mais 11 quilômetros para declarar que Jesus realmente estava vivo, tinha ressuscitado, e a experiência que eles tiveram com Jesus. Eu não sei no teu coração aonde você está e como você está, mas essa manhã é uma manhã da gente fazer uma nova aliança com Cristo. É uma manhã da gente fazer um retorno verdadeiro com Cristo. Ah, mas eu vim de família, minha família toda é crente, mas você não pode ser crente. Tomara que seja. Eu vim de uma família, todo mundo é espírita, mas eu não sou mais espírita. Glória a Deus. Eu vim de uma família que todo mundo é flamenguista. Azar seu. Nem tudo pode ser perfeito. Quem já está assim. Ou cruzeirense, eu não sei. Mas a verdade é o seguinte: você é de Cristo Jesus. Aleluia. E João 3,16 diz que ele veio para morrer por todo o mundo todo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Creia, Jesus Cristo é a esperança. Aleluia. Sabe, a esperança. Ele é a nossa esperança. Aleluia. Nunca se afaste dele. Sabe, nunca se afaste. Tem gente preocupada com cor de parede, se é preta, se é branca. Tem gente preocupada se tem fumaça no púlpito e não tem fumaça. Tem gente que está preocupada se o pastor trocou de carro ou não trocou de carro, se o irmão comprou uma casa ou não comprou uma casa. Tem gente preocupada com tudo dentro da igreja. Mas a preocupação pela salvação ninguém tem. Pergunta aqui agora, se eu fosse te perguntar agora, pela sinceridade, neste momento, quantos essa semana parou para ler a Bíblia e refletir do que Jesus fez na cruz? Por você e por mim. Quantos? Eu te garanto que não tem muita gente que pensou. Por quê? Porque o horário de trabalho não parou. O horário da escola não parou. O horário da família não parou. O horário pessoal não parou. A vida continuou. Quantos pararam para refletir ontem, aliás, na sexta-feira, o que Jesus fez para cada um de nós? Quantos? Quantos? Eu estava falando aqui
na quinta-feira que eu estou gostando do que está acontecendo numa igreja, na igreja católica. Eu estou gostando do que está acontecendo. Quando o padre levantou e disse: quem foi que inventou essa história de comer peixe na sexta-feira santa? Aonde está escrito isso na Bíblia? Em qual Bíblia que está escrito isso? Os mercadores queriam vender peixe, só pode ser. Para com essa bobagem. Igreja católica. A gente também, eu espero que vai comer um bacalhau hoje, não sei nem por quê. Mas é porque querem comer bacalhau. Mas não é que é necessário comer bacalhau. E nem peixe na sexta-feira santa. Seria melhor que você não comesse na sexta-feira. Consagrasse a sua vida a Deus. Por quê? Foi um momento difícil. Eu vim de uma casa, além de não comer peixe, não escutava rádio, e toda foto de santo era coberta com uma toalha roxa. A casa era uma roxidão, dia e noite. Na minha casa era assim. Só que graças a Deus, no final da minha família, a maioria se converteu. Só resta alguém que não se converteu. E hoje nós declaramos que Jesus é a nossa verdadeira esperança. Sabe, eu não estou dizendo com isso que você vai para uma churrascaria na sexta-feira, porque você pode desagradar alguém que está do seu lado. Você não pode desagradar as pessoas na crença delas, cada um tem sua crença. Mas na sua casa, é você mesmo. Porque na verdade, não é o peixe que torna você santo, mas é o Cristo que morreu na cruz do Calvário. Não adianta você qualificar o que entra pela boca como santo no dia santo. Porque na verdade é o que sai da boca é que é santo. E aí que a gente tem que agir e viver. Sabe? Então, a gente tem que lembrar que verdadeiramente Ele é a nossa esperança. E se você está a caminho de Emaús, começa a mudar a sua história. Fica em Jerusalém. Curta, sinta a presença do Senhor. Fica de pé nesse momento. Digno é o Senhor. Pode ouvir esse louvor? Ou então a gente toca, pode ser? A gente toca, pode deixar, a gente toca. Quem sabe faz ao vivo, como diz o outro, né? Quem sabe faz ao vivo. Sabe? A gente vai louvar com esse hino. Vamos ficar de pé nesse momento, que a gente já vai entrar, nós estamos no nosso horário. Não tem ninguém esticando a pregação aqui para cansar você. Se você está cansado, é porque você está cansado mesmo. Mas acredito que não é a minha voz, né? Que eu dou uma gritadazinha de vez em quando para poder acordar uma meia dúzia de 15. Mas sabe por quê? Porque Ele é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. Vamos louvar todo mundo junto. Em nome do Senhor Jesus, vamos declarar, porque o nosso Deus é um Deus digno. Pelo preço de
pergunta é, quem nessa manhã se sentiu caminhando na direção de Emaús e distante estava do Senhor e gostaria de voltar a sentir a presença de Deus outra vez? Levante uma das suas mãos aí mesmo onde você está, de olhos fechados. É só levantar as mãos, nós vamos orar. Não vamos chamar na frente, mas nós vamos orar. Porque às vezes são coisas tão fúteis, tão sem tanta importância, que a gente pode superar isso e voltar aos caminhos de Jerusalém e permanecer em Jerusalém. Tem alguém nessa manhã que gostaria de voltar aos caminhos, não do Senhor, porque você já está nele, mas é voltar a estar com o Senhor aí no seu coração, na sua mente, na sua alma, e aí você recuperar as forças e sentir a presença do Senhor. Eu vou convidar mais uma vez e a gente vai orar, pedindo a Deus que fortaleça o coração de quem levantar as mãos. Se você não quer, aí mesmo no seu coração você pode fazer. É um ato que talvez você levantasse a mão, seria bom, mas se não, o importante é o seu coração, porque é de dentro para fora que o Senhor opera. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa entrar no coração e consultar o coração de cada um de nós. Se estamos a caminho de Emaús, sem notar a tua presença, e o Senhor tem sido tão presente na nossa vida, ó Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, o nosso intelecto, o nosso raciocínio, porque tudo isso é humano, e isso precisa ser aberto no mundo espiritual também, para que a gente possa sentir e dar valor na tua presença. Nós queremos conversar com o Senhor, nós queremos ter experiência com o Senhor, individualmente, e queremos ser como éramos. Nós te agradecemos porque a tua palavra diz que mesmo antes de nós entendermos o plano da salvação, o Senhor já morreu por nós e nos deu vida eterna. Queremos andar com o Senhor, queremos conversar com o Senhor, queremos desabafar com o Senhor e sentir o Senhor perto de nós. Obrigado, porque o Senhor é a nossa esperança e nós esperamos no Senhor, porque sabemos que o dia vai chegar e nós iremos encontrar o Senhor e ficar com o Senhor pela eternidade. Fortalece a esse que está fazendo essa oração nesse momento, que eles possam se sentir fortes e sensível à tua presença.